Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. Hoje, junto comigo aqui o Leonardo. Tudo bem, Léo? Tudo bem, vamos lá? Beleza? Hoje a gente vai falar sobre técnicos que desistem, tá bom? Na realidade, uma pergunta: o que pode te fazer resistir não, resistir é o que você deve fazer, mas o que pode te fazer desistir da profissão? Beleza? Sim, porque de vez em quando tem gente que não suporta os percalços que acontecem. E sim, refrigeração é uma ótima profissão, é muito boa mesmo, possibilita você realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos financeiros, profissionais, conquistas, sim. Só que vai ter muito desafio no caminho, tá certo? Eu ia dizer muito desafio no começo, mas na realidade não é no começo só não. É no caminho. Esse ano mesmo, a gente está no começo do ano, eu tive um desafio muito grande num serviço que deu muito trabalho, certo? É que a gente, quando se é mais experiente, você não tem essa opção de desistir. A opção é resolver e continuar, certo? E é muito legal quando você chega, né, e supera as dificuldades. Então vamos lá, assunto de hoje: o que pode fazer um técnico de refrigeração desistir? Eu vou contar pelo menos umas duas experiências minhas com refrigeração. E aí as soluções, elas estão aí. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque de vez em quando acontece. A maioria dos meus alunos, a gente percebe que se dedicam realmente às aulas, a maioria deles se supera, certo? Se torna realmente profissional da área. Mas já aconteceu, eu me lembro de um aluno que ele estava decepcionado porque ele pegou alguns serviços que não deu certo, tal. Aí ele falou para mim: professor, vê aí se alguém quiser comprar minhas ferramentas, eu tô a fim de vender e tal. Aí eu bati um papo com ele, tá bom? A conclusão dessa conversa, no final a gente fala, certo? Mas aí, vamos lá. O que eu percebi na conversa com ele? Eu percebi que ele estava começando, né? Tinha feito o curso, estava começando, muito esforçado, tanto é que ele comprou realmente as ferramentas para poder ser técnico de refrigeração, exercer a carreira de técnico de refrigeração. Mas o que acontece é que ele não tinha critério na hora de pegar, aceitar o serviço. Você já viu isso? Já, Pessoas já. que pegam tudo que aparece. E não é desse jeito que a banda toca, tá certo? Tem serviço que você tem que dispensar. Aquele serviço mexido, né? Que passou por várias mãos de técnicos aí. Exatamente. Geladeira, que já foi um monte de técnico que mexeu, cortou cano, cortou fio. Outro dia um aluno meu, ele chegou e me mandou a foto de uma geladeira que o cara foi lá, cortou os fios da placa de potência e ligou direto o compressor. Deixou funcionando. O cliente ficou todo satisfeito, né? Na hora, ó, o técnico chegou aqui e a geladeira já está funcionando. Só que daqui a pouco a geladeira não desligava, acabou bloqueando de gelo, porque não desligava, fazia degelo. Só que aí o técnico, se é que a gente pode chamar de técnico, o mexelão, pegou o dinheiro, enfiou no bolso e foi embora e nunca mais voltou. E o camarada ficou lá. Aí o aluno chega e me manda, né, uma foto do serviço e queria que eu ajudasse ele. Falou: oh, o que eu posso fazer para te ajudar é te mandar o manual técnico dela, que tem o diagrama elétrico, para você tentar desenrolar isso daí. Mas se fosse eu, não pegava esse tipo de serviço, porque é uma dessas coisas que de repente você pega e você vai ficar enrolado com isso daí. Então a gente tem que ser criterioso. Então, primeira dica: seja criterioso no tipo de serviço que você pega. Por exemplo, existem uma linha de geladeiras em que ela tem o capilar embutido
dentro do gabinete. Você não tem acesso ao evaporador, você não tem acesso ao capilar nem nada. Placa fria, né? Ela é de placa fria e o capilar escondido dentro do gabinete. Você não tem como. E aí dá entupimento no capilar. Normalmente, quando eu pego uma dessas, eu nem perco muito tempo, porque é complicado você desobstruir um capilar desse. Às vezes você vai gastar gás, você vai gastar o seu nitrogênio, você vai gastar o seu produto de limpeza, né, que você vai usar, o solvente que você vai usar para tirar, e você não vai conseguir desfazer. Então eu costumo dispensar esse tipo de serviço. Mas tem gente que quer pegar de tudo. Isso daí desanima. Então, primeira dica aí, seja criterioso com o serviço que você vai fazer. Segunda dica foi comigo. Eu estive a ponto de desistir da refrigeração. Quando eu fiz o meu curso, eu fiz refrigeração e máquina de lavar, certo? Era linha branca. E montei minha oficina, tá? Eu estava no tudo ou nada, tinha acabado de sair do meu serviço, né, de muitos anos como metalúrgico, e tinha jogado todas as minhas fichas para abrir a minha oficina, tá? Não tinha volta, tinha que dar certo. E aí eu tinha muito problema. Eu evitava pegar troca de compressor, evitava pegar esse tipo de serviço, porque, cara, era batata, sempre dava problema de umidade. Do jeito que eu aprendi na escola, eu fazia o vácuo utilizando um compressor. Pois é, o professor lá na escola me ensinou a usar um compressor para fazer vácuo. Ele falou, ó, usa esse compressor rotativo que é bom. Era muito ruim, nunca dava certo. Era uma porcaria. Todo o serviço que eu fazia dava problema de umidade. Todo serviço eu tive a ponto de desistir. Eu não ia desistir completamente da profissão, ia desistir da refrigeração e ia continuar só com máquina de lavar. E aí, conversando, né, com minha esposa, eu precisaria de uma bomba de vácuo, porque disseram que com uma bomba de vácuo ia melhorar o meu serviço. E aí, eu desisto ou não desisto? Bati um papo com a esposa. Naquela época, eu não tinha cartão de crédito. O que a gente tinha? Tinha um talão de cheque. E naquela época tinha uma modalidade que você comprava com cheque pré-datado. Então você assinava 10 cheques, na época foram 10 cheques, certo? Para cair um por mês. E aí você tinha que rezar, orar pro vendedor não jogar tudo de uma vez. Se jogasse tudo de uma vez, sua conta ficava no vermelho. Certo? Comprei a bomba de vácuo e aí meu serviço mudou da água para o vinho, tá certo? Parou, diminuiu muito os problemas com umidade. Inclusive, essa primeira bomba que eu comprei não foi a bomba ideal, certo? Era uma bomba de um estágio simples. Na época, a gente não tinha informação. E lembrando que era caríssimo, né? Naquela época. Era muito caro. Muito caro. É como se fosse... Era o preço de hoje. Naquela época, era o preço de hoje. Entendeu? Como se não tivesse inflação de lá para cá. Hoje está mais barato, porque hoje tem muitas marcas no mercado. Hoje iria custar quanto, né? Se fosse hoje, eu diria que é a faixa aí de uns 5 mil reais, baseado naquela época. Isso daí foi em 98, quando eu comprei a minha primeira bomba de vácuo, tá bom? Estágio simples, não é a ideal, estágio simples, mas eu nem sabia que tinha de duplo estágio, mas mesmo assim já melhorou muito, começou a diminuir muito os meus problemas com umidade. Tá certo? Então, segunda dica, cara, faz direito. Faz direito. Por exemplo, os meus alunos, eles não têm desculpa. Ah, não tá certo, não tá dando certo porque eu não aprendi direito. Eu ensino direito. Agora o camarada, de vez em quando, o camarada ele chega e fala, ó, professor, não tá dando certo, não sei o quê. Aí eu peço para ele me explicar, como é que você fez? Aí ele, não sei, fiz assim, fiz assado. Falei, poxa, mas não é assim que a gente ensina. Ensina que tem que fazer com bomba de vácuo, ensina que tem que fazer dessa forma. Hoje mesmo, eu estava batendo um papo com um aluno nosso, e ele estava com dificuldade para dar o diagnóstico em uma geladeira inverter. Ele não sabia se condenava o compressor, se condenava a placa inversora ou se condenava a placa de potência. Aí eu falei para ele, olha, você já está usando o testador? Aí ele fala, não, ainda não sei o que e tal. Então não dá, tá? A gente ensina o jeito certo de fazer, de procurar. E aí se você não aplica, aí não tem muito o que a gente possa te ajudar, tá certo? Então, ferramenta.
tá certo? Procura, se esforça, sacrifica aquela pizza do final de semana, certo? Investe. Maçarico bom, Um né? maçarico bom, de qualidade. É o que Também no seu início foi difícil, né? Foi Com o difícil, não maçarico. tinha esses turbotoche de É, hoje. né? Era raro. Eu trabalhava, o meu maçarico, para você ter uma ideia, era o maçarico que eu acoplava num botijão de gás, no GLP. Aqueles pequenininhos, né? Isso, ele era pequenininho e ele não atingia a temperatura. E naquela época ainda, como agravante, tinha os compressores que ao invés de 3 soldas, você tinha que fazer 5 soldas, porque ele tinha o resfriamento de óleo. E esse tubo do resfriamento de óleo, cara, era muito difícil de abrasar, porque ele perdia a temperatura muito fácil. Também tive a ponto de desistir. Aí eu me esforcei e comprei um conjuntinho de oxigênio, aí melhorou demais. Aí pronto, acabou o problema. Mais tarde comprei um turbotoche do bom. Então é isso. Outra coisa também, então, é as ferramentas adequadas, tá bom? Se você não tiver a ferramenta adequada, é muito difícil você fazer um serviço legal, tá bom? Então tive a ponto de desistir. Nessa época, eu ia, não, vou mexer só com máquina de lavar, é mais tranquilo. Inclusive, você que está afim de aprender refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, tá certo? Então são aí mais de 30 anos de experiência que eu dediquei para fazer esse curso. Então vem estudar comigo, você vai ver, é classe A, tá bom? Você vai se tornar aí um técnico de primeira, altamente qualificado. Mesmo que você não saiba nada, pode vir, confia, certo? Se você se dedicar, o meu compromisso é fazer você se tornar um bom técnico. Ah, e você que já é técnico, mas precisa se aperfeiçoar, se atualizar, inclusive com a nova tecnologia inverter, vem para o portal que é para você também, beleza? Um valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Beleza? Prontinho, já fiz o meu jabá. Eu falei que eu ia... outra coisa que pode fazer desistir. E é uma coisa, cara, que vai te acompanhar pro resto da vida, tá? Não é só o camarada que não tem experiência. Eu ia contar a história de uma geladeira que a gente pegou esse ano. Em janeiro, a gente pegou uma geladeira Restaurante, não foi? do restaurante. Rapaz, que baile que a gente tomou dessa geladeira. Cliente antigo já, né? É um cliente antigo, tá? Então eu não tinha opção de chegar e falar, olha, não, a gente não vai mexer na sua geladeira, tá muito complicada. Eu não tinha essa opção, minha opção era arrumar, tá certo? Era um freezer, né? Era um freezer. Ela estava com controlador digital ruim. Então, primeira coisa foi batata. A gente resolveu, trocou o controlador digital, mas ela tinha mais defeito, certo? A borracha não fechava direito, a gente trocou a borracha, mas continuava não gelando direito. Ela bloqueava, poxa, mas com controlador ruim, ia lá, testava a resistência funcionando. Troquei o controlador, tudo funcionando. A gente teve que voltar lá praticamente por 2 semanas. Dia sim, Quase dia não, né? todo dia a gente estava lá, certo? Até chegar no Deixava tudo funcionando, tudo ponto. perfeito. E é o Leonardo que estava indo, né? Eu fui com ele algumas vezes para tentar descobrir o defeito. E aí, a última vez que a gente foi, eu tô falando isso para você entender. Cara, o professor foi lá e tomou um baile dessa geladeira, certo? Mas presta atenção que isso daí é o que é o diferencial. Tá bom? Então a gente foi lá, tomou esse baile, ficamos 15 dias indo e voltando, e mexendo e fazendo. E no fim a gente descobriu que era um conector que tinha que estava dando mau contato. Então, hora fazia o degelo, aquecia a resistência e hora não aquecia. E quando não aquecia, bloqueava de gelo e aí já era. Mas a gacheta tava estragada, né? Isso, O e controlador não tava muito legal, tava dando mau contato também. a gente já tinha testado tudo para tentar encontrar. Gacheta estava toda detonada, pelo menos o freezer ficou um espetáculo. E esse restaurante é um restaurante chique, bem legal, e guardava muita coisa cara dentro dele. Camarão, por exemplo, quilos e quilos de camarão, então não podia. Por isso que a gente ia muito rápido quando ele falava, ó, a temperatura está subindo. A gente ia, corria lá. Então, no fim das contas, a gente encontrou, certo? O defeito final era o mau contato no fio que ia para a resistência. Ela tinha um conector
e estava dando mau contato. A gente descobriu, pronto, ficou 10, porque a gente trocou borracha, a gente trocou controlador digital, programou, ficou 10. E tem uma vantagem, né? Esse cliente nunca vai deixar de chamar a gente. Exatamente, porque a gente não deixou o cliente na mão, entendeu? O cliente pode até ficar meio chateado de não resolver de imediato. Eu também ficaria chateado. Mas, por outro lado, ele já deve ter tido experiência com outros técnicos que vão lá e não voltam. Dá problema e não volta. Então, volta, mesmo tomando prejuízo. Na realidade, você não está tomando prejuízo. Na realidade, você está aumentando muito o nível de confiança entre você e a sua clientela, tá certo? Esse cliente nunca vai nos abandonar, tá bom? Agora, vamos lá, vamos trazer para a gente. Então, muita gente, quando começa com esses desafios, ele pensa em desistir, principalmente o cara que está começando, tá? Ele pensa em desistir, pô, será que é para mim? Será que não é? Deixa eu explicar para você. Justamente, essas coisas, as dificuldades que aparecem, é o que faz da profissão ser o que ela é, ser tão rentável quanto ela é. Porque vem muita gente, camarada assiste 1 ou 2 vídeos no YouTube, né? Maratona um dia lá, uns vídeos no YouTube. Afinal de contas, não vou nem pagar o curso, tem tudo de graça aí no YouTube. E de fato ele vai achar bastante coisa de graça. Coisa boa e coisa ruim, que mais faz desaprender do que O ensinar difícil é de saber verdade. qual que é a boa, né? Exatamente. O difícil é quando você não tem uma base boa, você escolher o que é um conteúdo bom e o que é um conteúdo ruim. Eu mesmo assisto vídeos do YouTube quando estou com alguma dúvida e às vezes me espanto de ver pessoas ensinando umas barbaridades. Então, não é por aí, mas tem gente que assiste lá uma meia dúzia de vídeos do YouTube e acha que é técnico. E aí vai lá, tenta, e porque não aprendeu corretamente, não sabe, vai lá e desiste. E com toda razão, não vai dar certo mesmo. Certo? Então essas dificuldades é justamente o que vai fazer com que quem é bom, quem é dedicado, e ninguém sabe tudo, tá certo? Prospere, tá certo? Então, quando vier o desafio, você não tem que encarar as dificuldades. Ah, mas eu estou tomando prejuízo, já estou voltando lá pela terceira vez. A gente voltou nesse cliente, então, o Leonardo calcula que foi dia sim, dia não, durante uns 15 dias, então voltamos pelo menos uns 7 dias. Eu acho que pode ter sido até mais, até encontrar o defeito. E aí a gente pode pensar, já estamos tomando prejuízo. Na realidade, tudo aquilo que essas dificuldades, elas vão acrescentar conhecimento para você. E você vai crescer, certo? Você vai se tornar uma referência. Eu me lembro que quando eu comecei, cara, eu ia na loja comprar alguma peça, comprar alguma coisa, mas eu ia com segundas intenções. Eu ia com a intenção de encontrar alguém mais experiente lá, para me dar uma força, me ajudar. Falar, olha, estou com essa dificuldade. O que você acha que é? E o legal da classe de técnico de refrigeração é que o pessoal gosta de dividir conhecimento. Então, ninguém nunca negava de tentar ajudar. E aí, com o passar do tempo, o que eu percebi é o seguinte, que eu me tornei a referência, certo? Aí as pessoas vinham me perguntar. Tanto é por isso que eu estou hoje no YouTube, por isso que eu estou hoje com o curso de refrigeração, é porque eu me tornei referência. Muito conhecimento acumulado e muito desse conhecimento foi passando dificuldades no dia a dia. Bom, deixa eu só dar um recado aqui e a gente já continua. Chegou aquele momento maravilhoso de falar dos parceiros do Portal Refrigeração. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração, produtos como MegaPro, Alumax, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito, muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. E o que não falar do Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular, para o técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, manuais técnicos, cálculo de sensores, régua de gases, é muita coisa na palma da sua mão.
Baixa no seu celular, tem para Android, tem para iOS, você usa gratuitamente por 30 dias. E se você gostar, você paga uma pequena anuidade e tem todas essas funcionalidades na palma da sua mão. E se você usar o nosso cupom, cadê? Portal 15, aquilo que já era muito barato tem 15% de desconto. Então descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, Elite. Elite é uma marca de ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas, vai com tempo, porque é muita coisa, você vai encontrar aquela ferramenta que você nem imaginava que existia, que está fazendo muita falta na sua maleta de ferramentas. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo aí. Valeu! Valeu, estamos de volta aqui. Muito obrigado aos parceiros do Portal Refrigeração. Bom, agora para concluir, tá certo? O aluno que eu falei no começo, querendo desistir, querendo vender as ferramentas dele, eu falei para ele tudo isso que eu falei para vocês agora. Fala, cara, não desiste, tá certo? Quando eu falo isso, pessoal, é porque eu acredito. Eu já vi tanta gente sendo transformada através da refrigeração. Um dos meus primeiros alunos foi meu irmão, tá bom? Quando eu nem pensava em fazer o curso. Eu chamo ele de aluno porque, de fato, ele aprendeu comigo. Eu tenho um irmão que ele mora no interior de São Paulo e ele estava passando por um momento complicado. Numa dessas crises, ele tinha um restaurante muito, muito legal em uma cidade do interior. Restaurante muito legal mesmo. Só que não estava indo bem, certo? Não estava indo bem, não estava vendendo bem. E as contas e tudo muito complicado com ele. E ele chegou, perguntou para mim, ele me chama de Ri. Ô Ri, eu posso passar uns dias com você aí para você me ensinar a refrigeração? Aí eu falei, claro, vem para cá. Aí ele passou um mês aqui em casa, trabalhando junto comigo, saindo todo dia, tá certo? E ele, muito interessado, muito inteligente, rapidamente, um mês bastou para ele aprender refrigeração, tá certo? E eu me lembro de uma conversa que a gente teve, que aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo capital, certo? As distâncias entre os clientes são grandes, às vezes você passa uma hora e meia entre um cliente e outro. É bem complicado trabalhar por aqui. E eu me lembro que uma vez, então eu aproveitava esse tempo que a gente estava no carro, no trânsito, para explicando essas coisas que eu explico para vocês por aqui, para ele. E eu me lembro que eu explicava para ele o seguinte, o nome dele é Rubens. O Rubens, pensa no seguinte, pensa que toda dificuldade que você passa, você pode encarar ela de duas formas. Você pode encarar uma dificuldade como se fosse um prejuízo, porque afinal de contas você está tendo que refazer o mesmo serviço, às vezes 1, 2, 3 vezes, ou você pode encarar como um aprendizado, como se você estivesse fazendo um curso prático, tá certo? Se você encara como um prejuízo, cara, você desanima, você pensa em desistir. Quando você encara uma dificuldade dessa como se fosse uma aula que você está tendo, cara, você se inspira e vai para cima e você vai até resolver. E quando você resolve, você... Tipo, é uma vitória muito grande, certo? E eu tinha me esquecido que eu falei isso para ele. Aí outro dia ele veio me visitar, ou eu fui visitar ele, eu não me lembro. E ele mencionou, você lembra, Ri, aquele dia que você me falou isso? Cara, até hoje está na minha cabeça, eu nem me lembrava. Eu lembrei quando ele mencionou. Então é isso, pessoal. Você pode ter duas posturas diante dessas dificuldades. Primeira postura é a postura mais fácil que tem, certo? Mais cômoda que tem, que é desistir. E a segunda postura, ela não é fácil, mas, cara, é aquela que vai te levar à vitória. Que é assim, olha, eu vou para cima e vou resolver esse problema. E vou ser mais que vencedor nesse assunto aí. Valeu, galera. Espero ter inspirado você. Espero que você que esteja pensando em desistir, cara, sangue no olho e vai para cima. Valeu, forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.